Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Estamos ao vivo. Hoje nós vamos ter uma sequência, né, da nossa live Mulheres no Profético. Um projeto que Deus colocou no meu coração, onde a gente vai receber, né, instruções, ensinos de mulheres que nessa geração estão atuando no profético. Hoje nós temos uma pessoa maravilhosa. Vá convidando pessoas aí que você vai ser surpreendido, né, pelo poder do Espírito Santo. Eu estou colocando aqui o nosso PicPay, amado. Para você que não sabe, PicPay é uma forma de você poder honrar a vida da ministra. Entendeu? Você pode enviar R$ 5, R$ 10, R$ 20, o que tiver no seu coração. Tudo que coloco o meu, porque a maioria das pessoas não tem, e aqui fizeram para nós, mas eu envio tudo que entra, né, para a ministra que está. Então, eu estou aqui colocando rapidinho. É Raimundo e Vânia, não é isso? PicPay. Pronto. É muito simples. Você envia, sai do seu cartão, né? E entra na conta da pessoa. E a gente quer honrar a vida da nossa ministra de hoje, Conceição, Raimundo e Vânia. Raimundo e Vânia, é? Glória a Deus. Muita gente. Pastora Silvia, meu Deus. Que honra, Pastora Silvia Benevide. Estou vendo ela aqui. Meu Deus, que honra. Grande mulher de Deus. Né? Então, nós vamos publicar aqui, vai chamando. Já tem muita gente entrando, né? Graças a Deus. Oh, glória. Vou aqui fixar rapidinho. Glória a Deus. Estou melhorando bastante nessa coisa de internet. Então, Conceição, mulher de Deus. Ela já entrou. Deixa eu ver onde ela está aqui para a gente... Vou entrar aqui. Conceição, glória a Deus. Aleluia. É uma grande honra. Vou falar um pouco para vocês. Maria Conceição Anjos. Já tá. Estou muito emocionada, mas porque essa mulher é uma grande amiga, ganhou Raimundo para Jesus, né? Praticamente. Orando. Ei! A graça e a paz, amada. Graça e a paz. Ô, minha linda, levanta um pouquinho só o seu celular, para você ficar um pouquinho, sua cabecinha um pouquinho mais alta. E isso, tá. Ficou bonita. Tá, ó, Raimundo está dizendo que você tá linda. Vai lá, Raimundo, olhar ela. Ficou bonita, mulher ungida. Tá bom, não me atrapalhe, não. Olha, homem é uma graça, fica entrando nas nossas lives. Irmã Conceição, que honra. Cris tá aí, Cris entrou também já. Cris está numa outra live. Né? Porque a Aninha está fazendo alguma coisa hoje. Entendi. Hoje é um dia importante na Argentina. Sim. E Raquel tá aí com você? Sua filha É ela Raquel. que me ajuda. Muito é minha assessora. Bom. Conceição, a gente não quer perder muito tempo, porque eu sei que você, meu Deus, você tem tantas experiências, né, com o Senhor. Gente, para quem não conhece, eu vou falar só um pouquinho dela e ela vai também falar sobre ela. Essa mulher que você está aí, essa grande profeta de Deus, numa fase muito difícil da minha vida, nem eu era do Verbo da Vida ainda. Ela pertencia a uma igreja que tinha um culto de oração todas as tardes. Lembra disso? Era você, Batista Jandira, Peniel. Batista Peniel. Era você, outra profeta, Jandira e Denise, né? Lembra? Aí, eu naquela aflição, né? Estava com muitos problemas financeiros, já era crente, devolvia dízimo e tal. Raimundo tinha entrado numa sociedade, numa empresa, né? Tem alguém com o celular ligado aí na live, alguém está dizendo. Tem alguém com o celular ligado aí alto, tem que diminuir só um pouquinho. Ela saiu, foi Raquel. Ela saiu para lá, pro quarto. Tá bom. Então, aí eu lembro, viu, irmã Conceição, que eu trabalhava direto no almoço, né? Para 3 da tarde eu ir para esse culto de oração da Peniel.
Era uma tarde que vocês tinham, não sei se era terça ou quarta. Você recorda o dia da semana? Era dia de quinta-feira. Dia de Quinta-feira. quinta. E eu ficava lá no fundo, que era lotado, lotado, né? Era. E chegava atrasado porque eu tinha que sair do trabalho correndo, porque eu queria, né, o sobrenatural. E naquele tempo nem batizado no Espírito Santo eu era. E eu lembro, mas eu queria, eu gostava dos cultos de poder, de fogo. E Raimundo disse que eu também, conversa, ele não gostava não. Era meio cético. E eu lembro, irmã Conceição, que eu estava lá atrás, chorando, clamando a Deus, né? Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Tudo, uma dívida terrível. Raimundo tinha perdido a sociedade, a pessoa tinha deixado ele na mão, com muitas dívidas. Raimundo querendo se desviar de tanta angústia, né? Porque ele foi enrolado por crente e tudo mais. E eu lembro quando você, irmã Conceição, veio toda quietinha, naquele passo bem firme, chegou perto de mim e esclareceu a minha vida. Você chegou e disse assim, eu nunca esqueci. Filha, né? Eu tenho visto o teu sofrer. Eu tenho visto. Aí começou a dizer, e uma das coisas que mais me marcou, você disse assim, porque você é fiel dizimista. O devorador não vai acabar com as suas finanças. Eu vou restaurar aquele homem. E começou a dizer coisas tão claras. Aquilo me marcou profundamente. E naquela época, irmã Conceição, Raimundo já era crente, mas ele não devolvia dízimo. Né? Depois até eu te falei. Ele não acreditava em dízimo, né? Era um crente meia boca, vamos dizer assim. E eu devolvia, e ele brigava comigo porque eu devolvia dízimo. E você, né, trouxe uma palavra profética assim, exata. Exata, exata. E outras coisas mais que você relatou naquela tarde. E a minha vida ali foi radicalmente mudada. Dali, eu comecei a desejar o Amém. sobrenatural. Comecei a desejar as coisas do Espírito, né? E foi a partir dali que Deus foi abrindo portas até eu chegar ao Rema. Né? No ano de 96, eu estava no Rema. Então, queridos, essa mulher é aquela do oculto e do profundo. Né? Ela é uma profeta de Deus. Então, eu quero que você aí, você que está me ouvindo, convide outras pessoas. Ela é simples demais, né? Mas ela tem uma intimidade com Deus admirável. Em 2011, quando eu estive muito mal, doente, ela veio para minha casa. Ela ficou comigo no quarto. Lembra, Conceição? Orou comigo, só veio para orar. Para orar dentro do quarto comigo. Então, eu sou muito grata pela sua vida. Só Deus sabe disso. Viu? E agora eu quero que fale quem é Conceição. Fale para o nosso povo. Você contou uma boa parte. Eu sou Conceição Anjos, tenho 5 filhos e amo Jesus. Sou uma filha de Deus. E me sinto assim muito honrada pelo Senhor de estar aqui com vocês. Essa é Conceição. Eu sou da Igreja Verbo da Vida, Aracaju. Aleluia, pega aqui. Isso, e tenho recebido muito. E tenho recebido muito através dessas lives também. Porque a gente aprende com quem sabe mais que a gente. A gente nunca sabe tudo. Temos sempre alguma coisa para receber do outro. Sempre. E eu estou aqui. Essa é Conceição. Você tem, eu lembro, Conceição, que você criou 5 filhos, né, como você falou, e todos eles, amados, todos são referenciais. Ela é mãe de Cris, né, esposa do pastor Léo da Argentina. Tá travando aí. Tá tudo bem aí, né? Deu para me ouvir? Tá, aqui então, tá ela bem. é mãe de Cris, uma grande mulher de Deus. Ela é mãe de Raquel, uma ministra ungida de louvor. Mãe de Denison, né? São os que eu mais conheço, assim. E Denison, grande homem de Deus. Então, essa mulher é uma guerreira. Conceição, eu vou começar, mas como eu te falei, né, no Zap, você tem liberdade para fluir, inclusive para profetizar aí. Tem pessoas aí que, Amém. Se Deus te mostra coisas, pode falar. Porque, Amém. Conceição, como eu tenho dito, eu creio plenamente que essa é a geração.
Essa é a estação do profético, do dom profético se levantando, entendeu? Com pessoas Amém. que amam o Senhor de todo o coração. Essa semana nós entrevistamos Edma, né, sua pastora, entrevistamos Joanice do Japão, como também Lucimar, lá do pastor Jorge. E hoje você, não é? Amanhã nós temos a Wagneide. Teremos Shirla na semana que vem, já tem algumas que eu contatei. Amém. Vai ser algo profundo, porque Bem. eu creio que ainda existe algumas resistências contra a mulher, mas você vai nos dar algumas lições. Eu quero perguntar uma coisa. Como é e quando você percebeu um chamado profético em sua vida? A Raquel tinha meses e eu fui para um acampamento. Na minha igreja, tinha Batista Peniel, onde eu nasci, ela fazia retiro espiritual no mês de carnaval, no mês de fevereiro, no carnaval. Eu conheci Jesus na década de 90. E aí, eu fui para esse acampamento. E ali, cuidando, porque eu primeiro arrumava os meninos, Cristiane é a mais velha, e ela tinha 8 anos de idade. 5 meninos, então eu tinha que arrumar todos, para depois me arrumar para ir para o culto. Ali eu via só as mulheres comentando alguma coisa que estavam orando, mas não sentiam a presença do Senhor, era aquela coisa, mas eu estava tão ocupada que não estava dando muita atenção à conversa delas. E aí eu peguei minhas coisas e fui para o banheiro. Era num colégio, acampamento na época, e eu fui tomar banho. E quando eu passei, depois eu soube pela irmã Ruth Amaral, que era a esposa do meu pastor, e ela disse assim, vamos atrás dela, porque o Senhor disse que hoje ela será batizada e ela vai ter o dom de profecia. Ô, glória! E eu entrei no banheiro, liguei o chuveiro, daí, minha irmã, as gotas d'água, era como gotas de fogo, mas não me queimava. E eu comecei a profetizar. Comecei a profetizar o que estava acontecendo. Deus trouxe a luz dentro do acampamento, porque o que era que estava acontecendo? Que as pessoas não conseguiam se mover no espírito, quais eram os bloqueios e o que precisava ser feito. E aí, eu falo, cessou a profecia e dali por diante, Deus começou a me usar na igreja. Eu tinha em torno de um ano e meio, 2 anos, na igreja Batista Peniel. Foi assim que aconteceu. Eu lembro que a irmã Ruth do Amaral, né, um grande referencial de mulher de Deus no estado de Sergipe, afetou muito minha vida também. Ela tinha aquele cenáculo, né, de oração. Sim, cenáculo de oração. Que era um dia de quarta à noite, salvo engano. Era um dia à noite. Segunda. E eu ia também para lá. Eu ia também. Raimundo não gostava. Mas eu... Na linguagem dos pentecostais, é onde caiu o fogo. Caiu o fogo. Então, ele não gostava muito, mas eu conversava com ele e acabava convencendo, né? E, meu Deus, como eu fui impactada. Né? E eu lembro que você, vez por outra, estava por lá também. E, gente, para quem estou agora, essa mulher que está aí falando, ela tem um respeito muito grande pelo o pastor Delry, nas conferências de ministro, né? O pastor Delry dá o microfone para ela profetizar. É uma mulher que pastor Delry Edma respeita muito, né? Isso, Conceição. E quando ele diz, Conceição, você tem algo, é porque ele confia. Então, ela é uma mulher altamente confiável, não é uma neófita, né? E no desenrolar da live você vai ver as coisas profundas que o Senhor... Conceição, você criou seus filhos, né? Sem a presença por bom tempo do seu esposo, não foi isso? Se você quando eu aceitei Jesus, eu já era separada, na verdade. Nós já estávamos separados quando eu aceitei Jesus. Sim. E eu criei os meus filhos com o Papai do Céu. Ele foi a referência para os meus filhos. Glória a Deus. Não que seja ruim ter um marido. Claro, claro. Foi uma decisão sua, né? Você decidiu até então não casar. Eu lembro de um episódio, sabe? Para entender
Porque às vezes a gente vê lá em Daniel, o Senhor revela o oculto e o profundo. E a gente fica sem saber o que é isso. Eu lembro que uma vez, irmã Conceição, você me contou um episódio de que foi botar comida, não tinha nada. E o Espírito Santo falou algo para você. Conte aí para o nosso povo. Você com 5 filhos em casa e você ia para o joelho, como é que Deus fazia? Numa manhã, não tinha o café da manhã e também, claro, não tinha o almoço. Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho nada, mas tem um arroz, tem um feijão, então tem alguma coisa. E no meu armário só tinha um pacote de sal. E sal a gente não come. E aí eu fui orar ao Senhor. Eu disse, Senhor, eu estou esperando a provisão. E fiquei aguardando o Senhor. E minha vizinha, ela cria até hoje ainda galinhas como amigas. São as amigas dela. E ela botou nomes em todas. E tinha uma Tieta. Tieta era muito grande, gorda. E Uau. Tieta era o xodó dela. Nessa manhã, nesse dia, ela chega no meu portão, gritando, Conceição, vem aqui ver Tieta. Tieta tá morta. Tieta estava com a cabeça roxa, enfiada o bico na areia. Quem já morou no interior sabe que uma galinha, um frango, ele pode morrer dessa maneira. E ela estava com a cabeça roxa e com o bico ela já estava morta. E eu cheguei lá e ela disse, veja, Conceição Tieta, olha a situação da minha amiga. E eu no meu coração, sem falar nada para ela, eu disse, Senhor, como pode uma galinha assim, grande, bonita, e lá em casa eu não tenho nem almoço. Aí, quando eu pensei isso, falando com o Senhor, ela disse, se eu lhe der, você come. Gente, a situação que a galinha se encontrava não era para eu comer. Não era para eu dizer sim. Mas na hora eu disse, como? Ela disse, olha, eu vou lhe dar, mas não diga, se acontecer alguma coisa na sua casa, não diga que comeu uma galinha daqui, não. E eu fui pelo quintal, porque o meu muro era baixo, entre o meu muro e o dela, porque ela morava só. E ela veio com Tieta e passou por cima do muro. Quando ela passou Tieta por cima do muro, Tieta pulou da mão dela. Quando chegou na minha mão, ela pulou e partiu para dentro da casa. E eu disse, menino, fecha a porta que o almoço vai fugir. E os meninos fecharam a porta e eu matei Tieta e nós comemos Tieta. Mas, na verdade, Tieta saiu da mão dela, morta. Mas, quando chegou na minha mão, para eu não ficar com medo de comer a galinha, ela reviveu. Se você me perguntar como foi isso, ela ressuscitou. Se você me perguntar como foi isso, não sei. Eu sei que Deus fez isso por mim. E naquele dia nós tivemos um almoço, porque a vizinha também disse que não queria nenhum pedaço dela. Então não tinha farinha, não tinha feijão, mas teve Tieta de manhã, meio-dia e à noite. Foi o nosso almoço e jantar. Para a glória de Deus. E é tão interessante, né, que você criou 5 filhos, crendo na palavra, crendo no Senhor. Crendo. E todos hoje são formados, né? São pessoas tão bem-sucedidas. E a gente sabe que foi a vida de oração que você sempre teve com o Senhor. Eu tenho outra pergunta aqui, rapidinho. Eu vou só pedir um favor. Mete, me ajuda aqui. As calopsitas hoje, eu acho que elas estão meio proféticas, que elas estão gritando demais. Tira ela aqui perto de mim. Elas estão emocionadas com você, porque elas sempre gritam. Mas hoje está sobrenatural, né? Essa casa é uma casa profética, viu, gente? Todo mundo aqui. Amém. Então, gente, eu tenho uma outra pergunta. Deus se manifesta em sua vida, né? Eu sei disso, mas nosso povo que nunca te viu, que está te ouvindo pela primeira vez, também não sabe. Como é que Deus se manifesta em você? Através de visões, sonhos, ou discernimento de espíritos, ou outra forma? Qual é a forma mais peculiar que você tem revelações proféticas do Senhor? Geralmente, irmã Vânia, é dentro. Eu sinto a voz do Senhor falando comigo. Ele me diz isso e isso. E eu não tenho dúvida que é Ele. O Senhor me diz isso e isso com determinada pessoa. E eu vou lá. O pastor Délio nunca negou o microfone. Na minha igreja, a minha liderança nunca negou
que eu fosse falar. No momento certo, no tempo certo, também eu digo ao Senhor, Senhor, em que momento eu nunca atrapalhei a palavra para... Não, eu tenho que falar porque Deus me disse, não. Eu espero porque Deus mandou eu esperar o momento certo. Né? A gente tem que ter domínio próprio. O profeta, ele tem que saber o momento, já que o Espírito dá a revelação, ele também dá o tempo em que ela deve ser ministrada. E é assim que acontece. Eu estou aqui conversando com você e, de repente, a voz do Senhor soa dentro de mim. Eu tenho visões, não são constantes, como também tenho sonhos que são muito claros. Um dia eu tive um sonho com um homem casado e eu via ele se envolvia com alguém do trabalho dele e ele caía em adultério. E aí, quando cheguei na igreja, a primeira pessoa que eu encontrei foi ele. Aí eu disse, irmão, eu tenho algo para lhe falar. Deus me mostrou, você se envolvia com uma amizade no seu trabalho, você caía em adultério e desfacelava seu casamento. Aí ele sorriu e disse assim, vou vigiar. Irmã Vânia, com pouco tempo, não foi muitos meses, não, poucos dias, tudo aconteceu. Na verdade, ele já estava. E quase não chegou a desfacelar o lar. Porque é uma mulher de oração, uma mulher sábia, a mulher dele. Mas quase o casamento dele se desfacelou. Ele caiu. Ele não vigiou. Talvez já estava acontecendo. E ele se sentiu envergonhado para me dizer uma coisa como essa, né? É verdade. E isso é muito comum. O Espírito Santo te leva assim a abrir tempos de oração, tempos de jejuns, quando quer te revelar coisas. Explica aí para nós, Sim. Né? Porque você para nós é uma Sim. professora, viu? Nesse tempo antes da pandemia, o Senhor acende dentro de mim aquele desejo de orar mais. Se eu oro 3, passo a orar 5 vezes. Se eu oro 2, passo a orar 3 vezes. A coisa vai dobrando. E eu sei que é algo que o Senhor quer fazer. Então, para esse tempo agora, o Senhor me preparou dessa maneira. Ele me chamou a dobrar o meu tempo de oração. Eu não consigo ouvir o chamado do Senhor e ficar parada ali. Não. Eu vou para o meu quarto, fecho a minha porta e vou orar. E vou orar ao Senhor. Então, é dessa maneira que ele me move. Também diz, quando eu tenho que jejuar, eu acordo e o Senhor fala comigo. Não coma. E eu vou tomando a direção que ele dá, porque o profeta, ele precisa muito estar em oração. Tem 2 coisas muito importantes na vida do profeta. A oração, estar na presença do Senhor e leitura da palavra. Para que ele não faça meninice. Para que não venha algo dentro dele e ele pense que é o Senhor. E não seja. Porque Deus nunca vai de encontro à sua palavra. Ele nunca fala contrário à sua palavra. Então a gente tem que estar atento a isso. Está na palavra, é de Deus. É do Senhor. Isso aqui é o Senhor que está realmente me conduzindo a falar. Amém. E nem sempre é receptivo. Eu quero dizer agora às pessoas que têm esse chamado. Nem todo mundo... Isso está soando dentro de mim desde que você me chamou para trazer falar sobre o ministério profético. Nem todas as pessoas vão aceitar o que Deus manda falar. Mas nós, como profetas do Senhor, como enviados do Senhor, como mensageiros do Senhor, devemos falar. Às vezes as pessoas olham para outra e dizem assim, não vou falar não, porque eu sei que a pessoa não vai receber. Um dia o Senhor falou para mim, filha, você não tem a obrigação de fazê-la aceitar. Mas você tem que levar aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou colocando dentro de você para a pessoa. Independente de que ela vá aceitar ou vá tomar uma posição ou não,
o meu dever com o Senhor, que não é uma obrigação, mas eu faço por amor. Por quê, Vânia? Se fosse o homem que fosse dar o dom, distribuir, e glória a Deus, que 1 Coríntios 12, 11 diz que o dom, eu vi na Bíblia a mensagem, gostei demais disso, o dom é distribuído por Deus, pelo Espírito Santo, um, a quem ele quer, e ele distribui quando e como ele quer. O que e quando. O que e a quem. Não somos nós que escolhemos. Eu não escolhi ser profeta. Eu não tenho uma linguagem de eloquência, mas eu acho. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? Estamos. Tem muita gente aí te ouvindo. Você é a nossa professora hoje. Porque, amada, obrigado pela honra também, essa nova pessoa. Amada, é ele quem dá, é ele quem distribui. Se eu tivesse, se fosse para esperar em homens, com certeza, muitas de nós não seríamos escolhidas. Samuel era um homem de Deus. Samuel era um homem de Deus. Mas para ele, o porte de Eliabe é que seria apropriado para ser rei. Então, se fosse depender do homem, muitas de nós não seríamos chamadas. Mas quem chamou foi o Senhor. E eu quero dizer para as irmãs que têm esse chamado que isso é honroso. Todo chamado de Deus é de honra. Às vezes a pessoa diz, mas eu sei a dificuldade de ser um profeta. Nós conhecemos, Vânia, não é verdade? Nós conhecemos as dificuldades que a gente enfrenta, as caras e bocas que a gente enfrenta, o olhar que a gente sabe que a pessoa não está recebendo, o que está lá no banco está lá. Será que é de Deus? Será que não é? Eu não costumo contar coisas que não edificam, mas veja a que ponto o profeta pode passar. Eu fui entregar um recado do Senhor na igreja, e quando terminou o culto, um irmão veio na minha direção, colocou a mão sobre a minha cabeça e ficou olhando para mim. E dentro de mim, Vânia, o Espírito Santo deixava muito claro, ele está esperando que você manifeste um demônio. Porque ele achava que eu estava falando pelo dedo de Beelzebul. Mas até Jesus foi também dito isso com ele. Foi dito isso com o Senhor. Que absurdo, Conceição. Mas acontece. O irmão ficou com a mão sobre a minha cabeça, olhando nos meus olhos, e eu bem séria, olhando para ele, e o Senhor falando comigo. E eu bem séria, olhando para ele, com uma boca quase de riso. Porque o meu Deus cuida de mim. Que você tem. Olhando para ele com a mão parada. Ele passou alguns segundos com a mão na minha cabeça e o Senhor dizendo, ele está esperando que manifeste algo da parte de Satanás. E eu fui para casa com misericórdia daquele irmão, porque quem tem ministério não pode falar do ministério dos outros. Oh, glória! Outro dia a gente fala sobre isso, Deus nos dará a oportunidade, mas é uma realidade. Você tem ministério, não aponte o ministério dos outros. Siga o seu. Amém. Deixa o outro com Deus. Amém. Então, quem escolhe é o Espírito Santo. O que e quando. Amém. O que vai lhe dar e quando vai lhe dar. E é ele quem distribui. Então, ele não errou quando colocou esse ministério, amados, que vocês que estão me ouvindo. Ele não errou. Ele que dá a missão, ele dá a provisão. Se foi ele que lhe chamou, não recue. Não fique dizendo, não, Senhor, chame outro. E Deus erra. E Deus erra. Deus. Deus não erra. Ele chama as pessoas certas. O que é que Deus espera de nós? Prontidão. Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Envie a mim. Jeremias, quando a gente vê ali o capítulo 37 e 38, Jeremias passou por uma situação complicada. Porque ele tinha uma notícia ruim. Havia um exército querendo atacar.
Israel. E ele foi a Zedequias, ele falou, depois Zedequias mandou que ele fosse orar por ele ao Senhor, porque não aceitou o recado do Senhor, foi essa a verdade. E no 38 a gente vê o rei mandar chamar ele para ouvir de novo. E ele diz ao rei, olha, Deus falou que os caldeus vão tocar fogo aqui. E se isso acontecer, a culpa é sua, rei. Mas o rei era orgulhoso. Gente, nós vamos encontrar pessoas assim. Mas nós devemos estar prontas. E como é que eu vou estar pronta? Indo para os pés do papai. Você vai estar pronta para isso e outras coisas mais. Até para ser colocada a mão sobre a sua cabeça. E aí, o rei disse a Jeremias, olha, não conto para ninguém não, que você me falou isso. E aí, eu não permito que as pessoas que querem lhe matar, lhe matem. Porque quando a notícia é boa, todo mundo recebe. Mas o que cabe a nós, como filhas de Deus, para honrar o Senhor, porque você está honrando é o Senhor quando você leva o recado do Senhor. É levar. Vânia, quando Deus fala comigo, a primeira coisa que vem ao meu coração é, se eu não falar, a pessoa pode cair num abismo. Eu já me preocupo com a pessoa do assunto. Eu costumo dizer que nós somos pontes. Nós somos pontes para o outro não cair no abismo. Você é ponte, eu sou ponte, amados, que estão nos ouvindo. Nós ter a manarrassúria canta. Se você se cala, o outro cai no abismo. Vai cair no buraco que Satanás preparou. E se ele não concorda, não aceitar, não cabe a você esse questionamento. O pior é você chorar junto com a pessoa por você não ter falado o que devia ter falado para ela. Porque depois que o leite derramou, não vale a pena você dizer, eu sabia. Eu sabia, mas não falei. Aí não vale mais nada. A coisa aconteceu. Amados, sabe o que é que eu sinto do ministério? Um peso. Sim, de responsabilidade. Não é peso de estar pesado sobre mim, não. Mas é de responsabilidade. Mas eu também me sinto honrada a trabalhar para o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém. Quando Deus coloca um ministério sobre você, você deve se sentir honrado. No meio de uma multidão, Deus apontou para você. Para levar uma mensagem, para ser ponte para alguém. Para destruir as obras do inferno contra a vida de alguém. É quando o diabo está preparando alguma coisa e Deus diz, vai lá, Vânia, diga a ele que não dê esse passo. Senhor, aí muitas vezes a gente quer fazer como Jonas. Mas, Senhor, vou não. Porque a gente dá o recado, depois o Senhor se arrepende e não cumpre. Você gostaria de ficar no lugar de Isaías? Isaías foi dizer ao rei Ezequias, você vai morrer. Quando ele chegou nos jardins, o Senhor disse, volte e diga a ele que ele não vai mais morrer. Que eu vou dar mais 15 anos a ele. Amado, você ia retirar a primeira profecia para botar uma segunda já de vitória. Mas o meu dever, como filha de Deus, como serva de Deus, que estou a serviço dele, e que é honroso, e que é honra. Qualquer coisa que Deus escolha a nós para fazermos, é honroso. Nunca mais diga, não quero. Não lance fora o que Deus colocou sobre você. Não seja Jonas. Seja valente. Verdade. Não é na nossa força. Não somos nós que vamos falar. Outra coisa sobre não receber. Ai, se não receber. Mateus 10, 40 diz. Aquele que não recebe a vocês, também a mim não recebe. Quando a pessoa não recebe, eu quero agora falar para pessoas que às vezes endurecem o coração e não quer receber, orar, camarrachuri, canta, e às vezes não quer receber o que Deus está falando, não é ao profeta que você não está recebendo. Eu quero deixar isso claro hoje. É a Deus que você não está dando ouvidos. É a Deus, porque se aquela mensagem veio do Senhor,
cabe a mim e a você abraçar e tomar posição. Ontem eu ouvi uma indagação. Estou muito rápida, né, Vânia? Não, Estou muito fica à rápida. vontade, Eu estou não. entrando com tudo, Não, como se eu fala quero aproveitar tudo todo o tempo. que Deus te mandou. É. Uma vírgula aí. Gente, esse PicPay aí, @Raimundo Ivânio Nascimento, é para que se você se sentiu, sente que essa mulher de Deus, ela merece honra, né? Toda oferta que for liberada para esse PicPay vai ser para a irmã Conceição. Nós queremos honrar. Ela não pediu nada, amados. Mas tanta gente, tem quase 300 pessoas te ouvindo. Pessoas que, se você percebe no espírito, honra a vida dela. Como eu não tinha seu PicPay, eu coloquei o meu. Mas na hora que entra, a gente já libera para você. Tá bom? Então, gente, não deixa de honrar a vida da irmã Conceição. E se você não consegue pelo PicPay, pode mandar um zap para mim, que eu envio a conta dela. A gente manda a conta dela e a gente deposita, tá bom? Mas a gente quer te honrar, irmã Conceição. Pode falar, fala tudo que está no seu coração. Quando uma mensagem profética chega até você, que está me ouvindo, e ela não se cumprir, duas coisas aconteceram. Ou a mensagem não veio do Senhor, ou você não se posicionou como Deus falou para você. Porque às vezes a gente vê só a parte de que vai ter vitória, mas não olha a outra parte que Deus diz: se posicione. Cale, ore mais, fica mais na minha presença, deixe tudo nas minhas mãos. Às vezes a gente não se posiciona. Aí diz: aquele profeta é um mentiroso. Disse que ia ser assim, assim. A única pessoa que pode fechar a porta da vitória é você mesmo. Quando você não aceita o que Deus está falando. Eu não estou dizendo que você não analise a profecia. Porque o profeta não é para você julgar. É para você julgar a profecia. E se ela se encaixa com a sua necessidade daquele momento, veja o que Deus impôs a você. Ele coloca uma posição para você tomar. Talvez não seja essa a palavra para o que eu estou falando, mas há uma posição que você precisa tomar. E outra coisa, amadas mulheres que Deus está lhe levantando como profeta. Amém. Como profeta do Senhor. Você precisa também não deixar que o seu ministério seja censurado pelas pessoas por causa do seu comportamento. Por causa de uma postura sua. Por causa do seu testemunho. Você tem base bíblica, Conceição? Tenho. 2 Coríntios 6 diz: em nada dando escândalo no seu ministério, para que o seu ministério não seja censurado. Profeta fofoqueiro, ouve aqui do Senhor e espalha para todo mundo. Ou a pessoa abre o coração, a gente vai entregar um recado, isso acontece, Ivânia, creio que já passou por isso, a gente vai falar com a pessoa: olha, Deus me mostrou isso e isso. Aí a pessoa abre a história dela. Aí eu saio daqui, aí eu digo à pessoa: não se preocupe não, vai ficar entre 3 pessoas. Eu, Deus e o mundo. Porque quando eu saio da presença da pessoa, eu já conto a outra, que o outro conta o outro, que o outro conta o outro, e a vida da pessoa acaba espalhada. E seu ministério cai em descrédito. O ministério cai em descrédito. Verdade. Sua postura é outra coisa. O profeta tem que ser submisso à liderança. Eu não estou aqui, amados, para bajular liderança, não. Eu não tenho nem esse estilo. Mas eu costumo ficar abaixo de uma unção, que é acima da minha. E se o pastor diz não, é não. Pastor Raimundo, eu lembrei disso, pastor Raimundo, que nós estávamos na Verbo e o Senhor me revelou uma pessoa com um problema na próstata. E eu fui a pessoa que estava à frente do culto e falei para ela. E ela disse para mim: irmã, como eu já estou terminando, deixe para falar à tarde. Foi um domingo, num culto à tarde. Aí eu fiquei olhando para ele
Pastor Raimundo olhou para mim e eu fui embora. Ele não deixou falar, eu também não podia voar nele, porque o profeta ele tem que ser bem educado, porque Amém. papai é educado, porque o Espírito Santo de Deus é educado. E a gente não pode dizer, Deus me falou e eu vou falar assim. Não, não é assim. Não é dessa maneira. E aí, eu simplesmente fui para casa. Quando foi à tarde, eu voltei para o culto. Aí ele disse, irmã Constituição, num tempo certo eu lhe chamo para falar. Eu digo, irmão, não vou falar não. Porque a unção era para aquela hora. Amada e amado profeta. A unção é para aquele momento. A unção é para aquele momento. E sabe o que o pastor Raimundo me disse? Talvez ele não lembre. Ele disse, neguinha, eu fui para casa, dizendo, agora eu quero ver se ela é uma mulher de Deus mesmo. Se ela vai entregar esse recado à tarde. Eu fui colocada à prova no coração dele. E fui aprovada por Deus primeiro. Porque a unção era para aquele momento. Pode perguntar, Vânia. É porque eu estou acelerada. Bom. Fique à vontade, o tempo é seu. Tem uma pergunta aqui, não é? Mas como eu te falei, eu bolei algumas perguntas, mas você tem liberdade para falar o que vem no seu coração. Pessoal, se você não consegue pelo PicPay ofertar na vida da irmã Conceição, você pode também colocar pelo Verbo Church, lá da Verbo Salvador, onde você bota lá, oferta para o ministro, tem lá um linkzinho, e você bota para a irmã Conceição, e a gente envia. Só não vamos poder deixar de honrar a unção na vida dessa santa de Deus. Amém? Veja bem, tem uma pergunta aqui. Você lembra de algo marcante e até assustador que Deus te revelou? Porque assim, Conceição, é muito bom quando Deus nos revela coisas que vai levantar as pessoas, né? Que vai, olha, mas quando é algo assustador, sabe? Você lembra, você não precisa citar nomes nem local, claro. A gente tem ética, né? E você, mais do que ninguém, eu conheço como você é discreta. Mas você lembra de algum caso assim que você estremeceu, disse, meu Deus, como eu vou dizer isso? Até que envolvia, sei lá, morte, alguma coisa assim, uma coisa bem trágica. Tu lembra de algum fato desse que Deus te mostrou e que realmente aconteceu? Vânia, são muitas coisas marcantes que relatada, quem estiver aí vai saber. Certo, entendi. Entende? Entende? Mas eu Entendo, vou pegar entendo. uma bem leve. Tá bom. Bem Mas já teve mais caso de leve. morte que você... Teve. E morreu? Teve. Morreu. Morreu, sim. Porque não mudou? Ou porque já a pessoa tinha uma chance de se arrepender e não quis? Sim. Sim. Como fica o seu coração quando Deus te revela essas coisas? Eu me encho de compaixão da pessoa. Eu me encho de compaixão. Porque Deus dá oportunidade, né? Deus é Deus de oportunidade. Às vezes as pessoas não querem essa oportunidade. E o Senhor me disse em relação a esse fato que a pessoa, eu vou procurar uma maneira que não dê muito a sombra da coisa, tinha amargura. E precisava se desvincular de amizades que contaminavam. Uhum. E acabou acontecendo a partida da pessoa. Ficou bem tenso o momento agora. Porque eu não posso... Entendo, nós entendemos. Entende? Entendemos, porque é como você falou, né, anteriormente, o chamado profético, seja no homem ou na mulher, nunca é para exibir, né, expor as Não. pessoas.
Essa Não, história de não. que eu sou profeta e levanta no meio do culto e desonra o pastor, desonra todo mundo, Sim, porque eu tenho que falar, isso não existe. E Conceição, não. ela é graduada do Rema, é uma mulher que conhece a palavra, conhece os ensinos do irmão Kenneth Rega, sabe Sim, muito bem como se mover no profético. Volto a dizer, sim. ela é uma das poucas pessoas que eu conheço que o pastor Delry entrega o microfone e diz: você tem uma palavra de Deus, para você ver o quanto ela é respeitada, né? E nunca mudou. Eu conheço Conceição há mais de 20 anos, 20 e tantos anos, nunca mudou esse jeitinho dela, né? Então, É, é como você falou, você não tem que expor. É só uma questão assim que as pessoas precisam entender que o profeta muitas vezes vai se deparar com revelações que vai abalar até suas ó, próprias emoções, né? Que fortes. você não quer É, dizer, mas Deus está te mostrando. sim. E depois que você dá um recado desse, que você sabe que foi um recado muito profundo, e você sabe também que a pessoa não vai mudar, como você reage? Você fica bem ou você fica abalado emocionalmente? Porque existe muito essa questão emocional na vida do profeta. É, é. Eu não fico bem. Porque é aquela questão que o senhor me falou, minha filha. Você só tem que levar. Cumprir cabe à pessoa. Amém. Mas eu fico. Sabe quando Samuel ficou orando por Saul e o Senhor disse que Saul já tinha sido reprovado? É a minha Verdade. situação. Eu fico orando. Eu ainda fico cheia de esperança que não, nem que seja no último instante aquela pessoa se arrependa. E Deus revogue, como revogou para Ezequias. Eu vou lhe dar mais 15 anos de vida. Eu fico orando Entendi. até o último instante. Até o último Entendi. instante. Me diz uma coisa, como é que você vê, né? Porque ainda, né, não no Ministério Verbo da Vida, a gente percebe, graças a Deus, os nossos líderes, eles Mas que reconhecem a livre. unção na vida da mulher, né? Tanto que Sim, nós temos muitas professoras do Rema, né? Muitas mulheres em destaque, mas a igreja, o corpo de Cristo não se resume ao Ministério Verbo da Vida, né? A né? gente tem muitos ministérios e que eventualmente às vezes nos convida, né? E como é que você vê a mulher no ministério profético? É, fora a Verbo, que instrui muito bem nisso, eu vejo assim, muitas vezes elas não são bem abraçadas, aceitas. E eu conto por uma experiência que eu tive. Eu fui numa igreja e o Senhor falou algo direcionado ao povo. E alguém, eu sempre peço a alguém, como um diácono, um copastor, que fale ao pastor sobre que Deus tem uma palavra para falar ali com a igreja. Aí ele não deixou. Ele não permitiu que eu falasse. E eu fui para casa. Eu fiz a minha parte de dizer para ele que Deus tinha uma palavra. Só que eu não sabia que Deus não me revelou que ele estava em pecado. Mas ele pensou que Deus tinha me revelado. E ele estava em pecado de adultério. E foi por isso que ele não me entregou o microfone, porque dias depois o negócio estourou. Uhum, E aí eu entendi o porquê que ele não me deixou ir lá para frente. entendi. Então, às vezes, nós somos discriminados. Mas isso pode nos parar, amados? Nada pode nos parar. Nada, nada. Nada pode nos parar. É por Isso, isso que eu lá no início, eu falei para mim e para todas, e para todos, que nós, profetas, devemos ter uma postura. Até o próprio Paulo fala lá em Efésios. Diz, irmãos, andem de maneira digna do vosso ministério, do vosso chamado. E se você não tem uma postura, se já há essa... Tem pastores que não dão porque ele não conhece a pessoa. E às vezes eu digo, eles têm razão, porque ele pode entregar o microfone e a pessoa entregar uma bomba e venha trazer problemas ao rebanho. Ao invés de verdade. construir, destruir.
e destruir. Então, eu acredito nisso. Então, o profeta, ele precisa ter. Não é a aparência, não. Porque tudo que Deus faz na nossa vida é de dentro para fora. Não é a aparência. Não é a aparência. É a sua vida. Como é que é a sua vida? Isso é muito importante num momento como esse que nós estamos vivendo e que Deus tem levantado esse ministério de uma forma muito forte. Amém. É verdade. Minha querida, a gente só tem 7 minutos. E eu quero que você... É verdade. Eu quero que você fale o que você recebeu de Deus para esse tempo. Você vai ter esse tempo livre para você ministrar. Você tem 5, 6 minutos para falar coisas do seu coração. Eu não vou perguntar nada. E se tiver alguma palavra para alguém, pode liberar. Não para alguém, mas para todos, né? E se Deus falar, eu falo sim. Para isso nós estamos aqui, né? Amém. E só repassando, profeta, você é ponte. Você, quando receber de Deus, não deixe de falar. Porque você está livrando alguém da morte. Você é a resposta de vida para alguém que está caminhando para a morte. Quando Deus falar algo com você, se levante e vá. Tremendo a perna, gaguejando, pálido, mas vá. Amém. Não diga eu sou os pés e as mãos do Senhor aqui na terra. E Deus não pode contar com você quando Ele diz, boca de forno. Você tem que falar e cumprir. Dizer ao Senhor, eis-me aqui e o seu ministério é honroso. Tem isso, tem uma coisa, tem outra, mas é honroso. Tudo que Deus nos chama a fazer. Amadas, às vezes eu me analiso, eu olho lá atrás. Não volto ao passado. Tem homem aí também, viu? Tem muito homem. Muito homem aí. Então, homens também recebam. Profeta Herênio tá aí na live. Eita. Homem de Deus. Não conheço de perto, não, mas eu sei que é um homem de Deus. Amém. Então, a gente precisa estar focado, orando mais. Amado, sabe o que é que eu sinto? Quanto mais eu oro, mais sensível eu fico à voz do Senhor. Amém. Às vezes fico até assustada com coisas tão profundas que Deus traz ao meu coração. Tem coisas, profeta, que você pode falar. Tem coisas, profeta, que você não vai poder falar de maneira alguma. De maneira alguma. Vai ter momentos que o pastor vai dizer, o que foi que Deus me falou? E você não precisa achar que está sendo desonrado. Eu não me sinto desonrada. Eu fui numa igreja, num estado aí, e vou ser rápida com isso, e Deus me falou que alguém foi lá para ter uma confirmação de um divórcio. Aí o Senhor me disse assim, essa pessoa pediu um marido, eu dei um marido e agora ela não quer mais o marido. Aí eu disse, e agora que eu não conheço ninguém dentro dessa igreja? Aí era um dia de ceia, eu fui chegando atrás de um copastor e cochichei assim com ele, ele olhou para mim e disse, você é de onde? Eu não conhecia ele, ele me conhecia, ele tinha mesmo que perguntar. E o pastor presidente disse, diga a ela que venha e me diga. Amados, a unção que está em mim está nele. Eu não tenho dificuldade de passar para o pastor. E eu fui lá e disse a ele, no ouvido, isso. Aí ele disse, Deus ainda está falando conosco. A irmã, foi ele quem entregou o recado. Amados, isso não me incomodou e nem baixou a minha unção. Na unção que eu estava, continuei. Ele entregou o recado, ninguém apareceu. Claro que ninguém apareceria com um recado tão duro. E aí, quando acabou o culto, que eu fui saindo pelos corredores da igreja, foi em João Pessoa esse caso, uma irmã me abordou e disse, sou eu. E eu vou lá, vou dizer ao pastor que sou eu e que eu preciso da ajuda dele. Isso. Não importa se a pessoa não aparecer, não importa.
O que cabe a você, e eu repito, já falei isso várias vezes, é levar o que Deus está chamando você para levar. Não perca a oportunidade de ser ponte, de ser vaso de Deus, de falar o que Deus está lhe mandando, tremendo, gaguejando, mas fale. Tem coisas que eu falo que depois eu chego em casa e digo, Senhor, misericórdia, meu Deus, me guarda. Mas eu já falei. E outra coisa, diga e saio de cena. Não fico ali remendando coisa, não. Deus me dizer até aqui, eu papai, olha. Aí o povo diz, Conceição, você sai numa rapidez. É, porque só tinha aquilo aí. Ninguém te vê mais, é verdade. Não, eu vou emendar as coisas que Deus fala, que Deus acabou de falar? Não. E eu quero contar essa última experiência. Eu estava num culto, veja aí meu tempo, viu? Eu estava num culto, de um domingo na escola bíblica, na Verbo. Aí o Senhor disse, você vai viajar. Aí eu disse, eu vou viajar. Ele disse, vai. Não vou dizer nomes, não. Você vai para tal estado. Eu disse, certo. Mas dentro do meu coração, eu dizia, isso não deve ser do Senhor, não tem R$1. Sabe aqueles dias que a gente não tem R$1? Mas Ele tem tudo para nós. Eu não estou aqui murmurando de nada. O meu Deus tem sido maravilhoso. Desde o início até aqui e até quando Ele voltar para pegar a sua igreja. E aí, eu disse, eu não tenho dinheiro, então não é de Deus. Amado, à medida que eu estava ligada com o Senhor, a irmã que estava atrás de mim estava na mesma dimensão. Aí ela bateu no meu ombro, isso na hora do louvor, viu? Acontecendo. E o Senhor falando comigo. Aí ela bateu no meu ombro, disse, Conceição, o Senhor mandou lhe dar essa quantia. Como eu disse ao Senhor que não tinha dinheiro, ele disse, vou lhe dar logo. Quando eu olhei, era só a passagem de ida. Amadas, não tenha medo. Vá como o Senhor lhe mandar. Ele se responsabiliza com você. Quem dá a missão dá a provisão. Aí eu disse, eita, eu vou ter que ir. Mas, Senhor, eu comecei a dizer coisas ao Senhor, né? Mas, Senhor, aquelas roupas não estão muito bonitinhas para eu ir para a casa dos outros me hospedar, não. Para eu ir para viajar, não. Aí a mesma irmã bateu no meu ombro e disse, outra coisa, Conceição. O Senhor me disse agora que é para eu ir no shopping à tarde com você, para comprar umas roupas para você. Uau. Eu não tinha mais o que questionar. Uau! Isso mesmo, Vânia, uau! Eu disse, meu Deus, eu não posso questionar mais não. Já tenho o dinheiro e já tenho as roupas. Aí eu disse, Senhor, quando é que eu vou? E quando é que eu volto? O Senhor disse, você vai amanhã. Era domingo, eu já ia viajar na segunda e voltava na quarta. Eu disse, uau! Aí conversei, quando eu cheguei em casa, conversei com os meninos, se eu vou para tal lugar. Não sei se Vânia lembra disso, mas eu vou para tal lugar. Aí eles disseram, gente, mãe, a senhora saiu daqui de casa. A senhora não disse nada disso e vai viajar de repente. Eu digo, meu filho, eu sou de Deus e eu vou viajar. E o Senhor me disse, você vai para aquele lugar, vai levar esse recado para aquele casal e volta na quarta-feira. Eu disse, Senhor, mas eu só tenho a ida. Para minha surpresa. O Senhor disse, se hospede na casa de tal pessoa. E quando eu me hospedei lá, ela disse, irmã Conceição, quarta-feira, você não compre passagem não, porque eu estou indo para Aracaju e a gente deixa você lá. Uau. Amados, Deus é tremendo. O Deus que dá a missão, dá a provisão. Não é só provisão financeira, não. Lhe dá força, lhe dá graça, lhe dá sabedoria para você lidar com a questão. Pode falar. Falta só um minutinho. Pode falar. Pronto. É isso. O Deus que dá a missão, dá a provisão. De sabedoria, o que a gente deve falar, como a gente deve se portar, qual a hora que você deve falar, porque Deus é maravilhoso. Gente, eu sou honrada, eu me sinto honrada, que de onde eu vim, o Senhor me escolheu para ser boca dele na terra. Aleluia. Se sinta também honrada, se sinta honrado. Você é boca de Deus, você sabe o que é isso? Você está transmitindo uma mensagem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Você é embaixador de Deus aqui na terra e o embaixador trata das coisas do seu reino. Amém. Nós estamos aqui tratando das coisas do reino do nosso Pai. Se sinta honrado. Amém. E não ache que seu chamado é nada. É muito importante. Muito obrigada. Não temos palavras. O pessoal quer live 2, mas a gente vai fazer algo muito melhor. Acabou a pandemia, a gente vai fazer uma conferência com você aqui. Amém? Oh, Jesus. Então, gente, muito obrigada. Amanhã nós temos Wagner de Menezes, segunda Shirla. Amém?
Hoje à tarde temos uma live de cura divina com Rosana Teixeira, eu e ela. E eu agradeço de coração vocês que nos seguiram, amém? Se inscreva no canal, né, no Instagram, Verbo Salvador, né, @Verbo Salvador. Nos acompanhe, como também no nosso Instagram, @Raimundo e Vânia Nascimento. Te amo, Conceição. Muito obrigada. Eu também, Vânia. Daqui A paz do Senhor. Daqui a pouco eu ligo.